Olá, eu sou Ademar, acadêmico do curso de Filosofia pela Faculdade Uninter, e a aula de hoje é referente ao estágio supervisionado do ensino médio. E o tema que nós vamos trabalhar é os caminhos da filosofia, as origens do pensamento filosófico e alguns filósofos pré-socráticos ou filósofos da physis e de um conceito mais básico ainda, filósofos da natureza. Os livros que eu vou utilizar como base para essa aula, como referência para essa nossa aula, é Os Caminhos da Filosofia, de Rosiana Almeida da Silva, do próprio curso de graduação de Filosofia, e também o livro didático Fundamentos da Filosofia, de Gilberto Cotrim e Mina Fernandes. Esses dois materiais que eu estarei utilizando como fundamento de nossa aula de hoje. A princípio, o nosso pensamento filosófico ele começa lá no século VII a.C., ou seja, mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Cristo, alguns homens eles já começam a observar o mundo de uma maneira diferente e a realizar questionamentos inéditos em relação à formação do universo. Porém, somente lá no século VI a.C., dois filósofos aí principais, Pitágoras e Tales de Mileto, que vão dar os primeiros passos em relação às explicações filosóficas no que se refere à formação do universo. Mas antes disso, nós vamos explicar o que seria filosofia. O que você entende por filosofia? Qual é a natureza da filosofia? Vamos analisar a palavra filosofia, que ela vem do grego, que significa amor pela sabedoria, gosto pela sabedoria. Ou seja, o filósofo é aquele que procura a verdade, que procura a sabedoria. Ele não detém nem a verdade nem a sabedoria, mas ele está a caminho da procura desse saber, diferentemente do sábio, que contém toda a sabedoria de diversos conhecimentos. Porém, o filósofo não. Ele busca a sabedoria, ele está atrás do saber. É uma busca constante da verdade. Mas tivemos algumas influências em relação à filosofia. Ela vai receber influências da política, das culturas, das questões sociais, econômicas da época. Essas mudanças, elas são características da filosofia que marcam a passagem do mitos ao logos, ou seja, daquela explicação mitológica, daquelas explicações baseadas em crenças de deuses para a criação do universo, para uma explicação racional. Logos é o mesmo significado de razão para o pensamento filosófico. E nós vamos ver que essa passagem das explicações míticas para as explicações racionais, elas não acontecem com uma ruptura radical. Não é de um momento para o outro, de um dia para o outro, que somem as explicações míticas e aparece um processo racional para as explicações do universo. Digamos que o processo é lento e o passado místico que vai preparando o processo racional para as explicações do universo. O que seria então esse passado mítico? Ou seja, esse passado mítico está baseado em que as relações do ser humano entre si e com a natureza têm como base as explicações mitológicas, as ações de Deus, de deuses, nos fenômenos naturais. As manifestações míticas, elas são sem questionamentos.
Porém, a mitologia vem para explicar a relação do homem entre si com a natureza, porém sem questionamento. Já as explicações racionais, ela vai ignorar as explicações mitológicas e vai apresentar uma interpretação racional frente a todos os fenômenos naturais. Porém, vamos ter aqui então como exemplificação mais clara que o mito é a explicação do mundo por meio das ações do divino, porém sem questionamento. E o Logos concebe-se o mundo, conhece-se o mundo a partir dos meios do discurso racional. Então, a natureza da filosofia, como que concluindo esse primeiro pensamento, ela está em busca da sabedoria. Ela não contém verdades estáticas, ou melhor, ela não busca verdades estáticas. Ela busca, sim, verdades para os questionamentos que ela faz, porque a filosofia, ela não está baseada em respostas, mas sim em questionamentos de tudo o que acontece na realidade. Dizia Platão que a primeira característica de um filósofo é admirar-se diante de uma realidade, ou seja, ter essa capacidade de problematizar, mas não possuir a verdade, mas sim buscar essa verdade. Porém, nós vamos ter aqui uma questão reflexiva, admirar-se de modo reflexivo, ter uma inquietação diante da compreensão de um conhecimento, diante de um conceito. Quando surge uma determinada inquietude em nosso ser, nós não vamos fugir dele, nós vamos buscar o princípio dessa inquietação. Nós vamos começar a questionar sobre o porquê dessa inquietação em nosso ser. Ou seja, então a filosofia, ela não procura a verdade nas respostas, mas ela procura a sabedoria e a verdade por meio de questionamentos compreensíveis. Nós vamos ter um outro pensador já mais atual, Demerval Saviani, que vai dizer que não é qualquer tipo de reflexão que nós vamos ter em relação ao processo racional. Ele precisa ser uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, ou seja, radical, que vem de raiz, que seja bem contundente, bem fundamentada, como eu disse, enraizada, que fornece uma explicação segura, e de rigor, uma reflexão de rigor, que não tenha dúvida sobre o pensamento filosófico, uma base sólida que sustente o seu argumento, que explique de forma clara a sua argumentação, e também uma reflexão de conjunto, que analisa a totalidade, que analisa o todo e que analisa o tudo, ou seja, nada escapa do processo racional, do olhar filosófico. Exemplo de algumas ciências que trabalham de modo particular. A teologia vai apresentar conceitos de Deus, a psicologia vai estudar a mente humana, a biologia a vida e a sociologia a sociedade ou o modo que o ser humano está inserido nessa sociedade. Porém, a filosofia, ela vai estudar todo esse conjunto no ser humano, como que se dá a manifestação de Deus no ser humano, como é o processo da mente, como é a vida desse ser humano e como ele se comporta. Ela vai estudar ele num todo, na sua totalidade, no seu conjunto de ser. Essa é a característica da filosofia. Ela não trabalha
em rupturas ou em pequenos fragmentos do ser. Ela trabalha num conjunto, num todo do ser humano. Como eu disse anteriormente, nada escapa do olhar filosófico. A totalidade faz parte da filosofia. Porém, dando sequência a esse pensamento filosófico, nós vamos ver que a filosofia ela se depara com algumas distinções entre o senso comum, entre o mito e entre a ciência. Vamos às explicações básicas de cada um, principalmente em relação ao senso comum, que é um conhecimento de experiência de um determinado grupo social, que é transmitido de geração a geração, sem questionamento por parte dos membros desse grupo social. Não há reflexões diante disso. Esse senso comum é composto de costumes, de crença, de ações, de tradições e que se vão passando de geração a geração, porém sem questionamentos. O porquê disso, por que se faz isso, por que se faz aquilo ou algo semelhante. Um exemplo disso podemos dizer, utilizar água com açúcar que é dada a uma pessoa que está nervosa. Não tem nenhuma apresentação científica que comprove isso. Nenhuma apresentação científica dá validade a esse gesto de dar água com açúcar para uma pessoa nervosa. Porém, em alguns casos, ela melhorou, ela se acalmou por alguns outros interferências em seu entorno. Então, isso foi visto como remédio para o nervosismo no algo do senso comum, não no senso científico, porque não se comprovou isso. A ciência comprova que a água e açúcar não tem nenhum efeito calmante, mas para o senso comum isso é válido porque houve uma melhora em determinada pessoa do grupo. Isso foi se estendido, isso se tornou uma verdade. Agora já partimos para o mito. Essa ação calmante da água com açúcar do senso comum do grupo anterior, agora ele passa a ser uma verdade difundida em uma determinada sociedade. Porém, é uma verdade, entre aspas, estabelecida novamente sem reflexão, sem questionamentos. Esse conjunto, esse mito, ele não é somente fantasia ou crença ou costume. Ele é um conjunto de tudo isso. Ele envolve essas três características: a fantasia, a crença, o costume de uma determinada sociedade. Ou seja, ele está referindo-se a várias realidades daquele grupo social. Agora partimos para o método científico, ou a ciência, em que ela percorre um caminho de vários degraus, digamos assim. Ela é objetiva, quantitativa, homogênea, generalizadora, tem uma base investigativa e usa métodos para essa investigação. Porém, ele é um processo sistematizado e racional, preciso e seguro. Nós temos que tomar cuidado também com essa relação do preciso e seguro. Ele é preciso e seguro, sim, porém não podemos levar isso como uma verdade infalível, porque o método científico apresentado hoje, com as suas características, ele pode ser derrubado por uma apresentação científica amanhã. Então, esse primeiro método, essa primeira apresentação científica aqui perde o seu valor, enquanto a segunda começa a ser utilizada. Então, ela é uma hipótese racional, que ela está em constante mudança. Um método científico ou uma apresentação científica, ela pode durar por vários anos, porém ela não é infalível. Pode vir melhoramentos, pode vir outros métodos que se sobrepõem a esse primeiro.
Frente a isso, temos também a religião em que ela vinha apresentar que os seres humanos acreditassem de maneira cega nas suas apresentações em relação à formação do universo. Porém, nós vamos ver aqui que, com base na razão, nós vamos ter alguns filósofos que começaram a questionar a maneira mítica de apresentar a formação do universo. Eles procuraram alguns princípios fundamentais, algumas substâncias primordiais para a formação do universo e que fosse uma matéria-prima que estivesse presente em todos os seres. Nós vamos agora entrar a dois filósofos importantes dos pré-socráticos, ou seja, são filósofos anteriores a Sócrates, o filósofo clássico. Nós vamos ter aí Tales de Mileto, que é um pensador que deu início a essa indagação racional sobre o universo. Lembrando aqui que agora são reflexões racionais em relação à formação do universo, utilizando-se matérias-primas ou princípios primordiais que estão presentes ou que deram origem a todos os seres. Ele se inspirou em concepções egípcias e também cumulando com as suas experiências de observações próprias dos corpos hídricos, ou seja, os rios, os mares. Ele vem nos dizer que toda a vida animal e toda a vida vegetal e todos os reinos de animais é formado por água. Tudo é água. Ou seja, ao observar isso, ele vê que os corpos, apesar de assumir diferentes estados, ou seja, a água de assumir os seus diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria a substância primordial, dando origem a todas as coisas, ou seja, está presente em tudo. Lembrando que Tales não tinha a concepção de água que nós temos atualmente. Ele vai dizer ainda mais que essa água está presente em todos os seres. Ela dá vida a todos os seres. Ela seria a alma dos seres, ou seja, a psique de todos os seres. E tendo alma, tudo seria divino, porém cheio de deuses. Nós não vemos aqui uma separação entre o sagrado e o mundano. O universo seria uno e homogêneo. Ele tem uma explicação monista. O que seria isso? Ele parte apenas de um princípio, de um elemento substancial para explicar a origem do universo. Frente a esse filósofo que dá uma explicação diante de um elemento e busca nele uma permanência desse ser para dar a origem do universo, outro filósofo importante, Heráclito, ele vem dizer, ele vai se preocupar agora não com algo que permanece nessa substância primeira, mas algo que está em constante transformação, algo que é dinâmico. Heráclito, ele vai partir do fogo e do devir, ou seja, o devir aquilo que vem a ser num determinado elemento. Ele nasce ali por volta dos anos 535 e vem a 475 antes de Éfeso. Também é um estudioso da natureza e procura uma substância primeira em relação à formação do universo. Como eu disse anterior, ele não se preocupa com aquilo que permanece no elemento natural, mas ele se preocupa com aquilo que muda no elemento natural. Ou seja, tudo flui, tudo está em movimento, tudo está em permanente transformação, tudo está se transformando. Nada persiste
e nem permanece o mesmo. Ele utiliza-se da frase o ser não é mais que ouvir a ser, utilizando do seu princípio em que nós não se banhamos duas vezes no mesmo rio. Ou seja, eu entro agora no rio e saio. Quando eu entro pela segunda vez, nem eu e nem as águas daquele rio é a mesma. Ou seja, o ser já se transformou em milésimos de segundo, houve uma transformação. Não é perceptível em nós, mas nós vemos, nós percebemos essa transformação. Ou seja, não é perceptível, mas ocorre essa transformação. Diante disso, ele vai observar também que todas essas coisas ocorrem ou atuam na natureza a partir dos opostos. A partir dessa transformação dos opostos, ou seja, o frio, o calor, o seco e o úmido, é que vão conferindo esse papel essencial na cosmologia, ou seja, no pensamento racional. A luta das forças contrárias é que vai dar a origem do universo. Então nós vemos aqui dois filósofos que questionam a realidade a partir de pensamentos racionais e que do meio racional procuram elementos para explicar o desenvolvimento do universo. Eles rompem com o pensamento mítico, mas não de uma radicalidade. Eles vão questionando essas explicações míticas e vão apresentando conteúdos racionais por meio dos elementos da natureza. Agradeço a todos que estão acompanhando essa aula, a todos que clicarem ou que olharem essas explicações básicas para uma turma de ensino médio. Claro que a filosofia, os seus princípios, a sua origem vai muito além disso, porém aqui nós trouxemos uma pequena introdução em relação à origem, ao desenvolvimento e alguns filósofos que fundamentaram esse desenvolvimento da filosofia. Gratidão a todos.